A mensagem de hoje vai estar baseada na segunda carta de Pedro. Não vai ser uma leitura breve. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, que vamos ler até o versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, que diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Forte esse texto, não? Bom, o objetivo da mensagem que trago hoje é viver na certeza de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Falar no fim do mundo, falar da segunda vinda de Jesus em nossos dias, pode até nos render o título de louco. Falar que o fim está próximo, muitos vão zombar dessa verdade. O apóstolo Pedro, naquela época, já lutava contra esse tipo de insinuação, pouco mais de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que, infelizmente, perdura até os dias de hoje. Pois tem pessoas que juram de pé juntos que isso não vai acontecer. Alguns desafiam claramente essa doutrina e até perguntam, como perguntaram lá a Pedro: onde está a promessa da vinda de Jesus? Muitos talvez
não desafiam com palavras, mas com ações. Mesmo até pessoas crentes, que se dizem cristãs, vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Vivem como se Jesus nunca fosse voltar. E como se nunca fosse também enfrentar o tribunal de Deus. Se a gente ouvisse hoje, olha bem, se você ouvisse hoje o som da trombeta vindo do céu, anunciando a volta de Cristo, você acha que a gente se comportaria como? Dariam vivas? Caía de joelhos agradecendo? Olha, eu vou contar uma história sobre isso. Um pastor de uma determinada igreja, ele preparou para a mensagem, ou para a pregação, a volta de Cristo. E ele combinou com o moço que cuida do som lá, o sonoplasta, que ele ia falar na mensagem realmente sobre a volta de Cristo. Quando ressoasse a trombeta, que o céu se abrisse e Cristo voltaria. E que nessa hora, o sonoplasta, ele, do modo que ele achava que a trombeta ia tocar, ele acionava uma trombeta. E o pastor, com toda a ênfase, começou a pregação. E na hora que ele falou, neste momento a trombeta está tocando no céu e Jesus está buscando os seus. E lá o sonoplastia botou a trombeta para zoar. A surpresa daquele pastor foi grande. Não ficou uma pessoa dentro da igreja. Apenas cadeiras caídas e uma senhora já idosa que teve um ataque cardíaco e permaneceu sentada ali. Vocês acham que hoje seria diferente? Não. Por tudo isso, as palavras de Pedro aos seus contemporâneos continuam importantes para nós hoje. Porque, afinal, Jesus volta ou não volta? Volta. Muitos, inclusive, estão ansiosos para esse dia. Porém, não sabemos o tempo de Deus. O que sabemos, e temos certeza disso, é que Jesus vai voltar. Pedro manda que não esqueçamos de uma coisa, que o tempo de Deus é diferente. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso quer dizer o seguinte para nós, que Deus está acima do tempo. Pois Deus é eterno, e para quem é eterno não existe tempo. Eternidade não é um período interminável de tempo. Eternidade significa ausência de tempo. Então, para Deus não existe demora. Não existe tempo. Deus está acima desse detalhe. Deus não envelhece, Deus não se desgasta, Deus não passa. Deus é. O tempo afeta a todos, mas não ao Criador. A demora só existe aos nossos olhos. Não se engane. A gente não pode viver e se enganar. Ainda que para nós pareça demorado, Jesus vai voltar. Quando? Somente Deus sabe. Mas ninguém. É o que está escrito no Evangelho de Mateus. Nem Jesus, sequer, sabe o dia da sua volta. A volta de Jesus acontecerá como o dilúvio. O dia e a hora ninguém sabe. Porém, sabemos
Um dia é um dia mesmo, ou não? E 1000 anos é 1000 anos mesmo. 2000 anos quase já se passaram depois que Jesus subiu aos céus. Então, vocês acreditam que ele volta? Ou não acreditam que ele volta? Com certeza, ele volta. Ainda que pareça demorado, Jesus vai voltar. Jesus volta, sim, mas ele está esperando que mais pessoas sejam salvas. Esperando que você, que ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador, se atente para esse detalhe, para que você não perca para sempre a sua vida e vai viver a eternidade em tormento. Nós sabemos, cristãos sabem, que a vinda de Jesus será um dia de festa para aqueles que aceitaram e foram salvos por ele. Mas será um dia de terror para aqueles que ainda estiverem perdidos, que se negam a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É a bondade de Deus que nos faz esperar mais um pouco, porque Deus quer que outros também se salvem. Deus tem pessoas que Ele quer salvar, e essas pessoas estão dos nossos lados, estão ao nosso redor. E nós, cristãos, não podemos ficar parados. Entre essas pessoas estão também amigos, estão nossos irmãos de sangue e ainda familiares, conhecidos. Caso Jesus volte hoje, voltar agora, espero que ninguém saia correndo por aquela porta. Caso Jesus volte hoje, amigos nossos e familiares irão para o inferno sem volta, pois a passagem para o inferno só tem passagem de ida, não tem de volta. Se é o nosso desejo que Cristo volte logo, é dever nosso levar a sua palavra para que outros ouçam e se convertam. Se não falarmos, como ouvir? Para não esquecermos, pergunto novamente: Jesus volta ou não volta? Para quem acredita que Jesus volta, é preciso assumir a responsabilidade de passar essa notícia a quem ainda não acredita. Eu sei que Jesus vai voltar. Não sei quando. Nós também não devemos procurar marcar data da volta de Jesus, como muitos já fizeram, pois pessoas assim são loucas, pois querem saber mais do que o próprio Jesus, que afirmou não saber a data e a hora da sua volta. E deixou registrado lá em Mateus 24:36, que diz lá: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus, ele deixa claro que a data está ao cuidado de Deus. Não sabemos quando, mas sabemos que isto vai acontecer. Aquele dia, a Escritura nos diz que virá como o ladrão. Vem sem aviso, assim como o ladrão vem para roubar. Porém, Jesus não virá disfarçado.
Jesus não virá armado, porém ele virá no momento em que ninguém espera. Como já falamos, virá como nos dias de Noé, quando trabalhavam, dançavam, cantavam, faziam festas e não davam ouvido para o que Noé dizia a respeito da construção da arca. Estejamos atentos, pois esse dia pode ser antes do que imaginamos. Você está preparado para isso? Se não estiver, ainda há tempo, pelo menos eu creio. Havia um certo homem, cuidadoso. Ele morava em um lugar que frequentemente era visitado por ladrões. E como seus vizinhos, também teve alguns prejuízos. Mas ao contrário de seus vizinhos, que não queriam nem saber de dar chance ao ladrão, se preveniam mesmo para que não fossem roubados, esse homem fazia questão de colocar algumas iscas, porque ele queria pegar o ladrão. Ele fazia questão de deixar roupas no varal, fora de casa, mas antes de dormir, ele espalhava alarmes pelo quintal e colocava a sua arma embaixo do travesseiro. Lá pelas tantas da noite, pelo cuidado que ele tinha, ele levantava, ia checar a cada ponto da casa. Ele queria realmente encontrar esse ladrão. Mas o tempo passa e o ladrão não aparece. Porém, uma noite, esse homem, ele esqueceu de colocar os alarmes no quintal. Nessa noite, que ele não estava prevenido, o ladrão apareceu. E levou tudo que ele tinha e foi embora. Aquele homem que, até certo ponto, foi tão zeloso, dormiu na guarda. Dormiu quando não deveria dormir, quando deveria estar atento às coisas. E nunca mais viu o objeto que foram roubados. E só quem conheceu pode saber a grande frustração daquele homem. Nós também estamos sujeitos, às vezes, a dormir no caminho do Senhor. Podemos ser atentos, como esse homem era atento, mas um dia ele achou que estava tudo bem. E nada vai estar bem para nós até que Cristo não volta. Não podemos, nessa estrada que nós entramos, dormir, descansar, nos esconder. É preciso estar atento àquilo que Deus quer de nós. Tão certo como Jesus veio e virá, o dia do Senhor virá. E ai daquele que estiver dormindo. Ou ai daquele que dormiu e não se preparou para esse dia. E quando Jesus virá, as oportunidades irão para sempre. Para concluir essa mensagem, eu não sei se falta pouco ou muito para Jesus voltar. Sei que mais perto do que da época de Pedro está. Não sei exatamente como será, mas sei pela palavra que a volta de Jesus é certa. E por isso temos que estar atento, dia e noite. Você que tem a certeza da salvação, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Criador e Salvador, atente para a urgência da pregação da palavra de Deus.
porque essa missão você assumiu. E tem pessoas nossas, tem amados nossos, caminhando para o inferno. E nós precisamos ajudá-los a sair dessa situação. Eu sei que é difícil. Pelo menos, eu tenho irmã que é quase impossível você falar de Deus para ela. Mas a gente tem que achar um jeito. Pergunto a você, Jesus volta ou não volta? A igreja crê nisso? Então, nós que cremos nisto, vamos vivendo e vamos viver verdadeiramente como quem guarda a chegada do Senhor. Não guardar hoje ou amanhã ou depois, é sempre acreditando que Ele volta. A história que eu contei do ladrão, teve um momento que aquele homem dormiu porque ele achava que o ladrão não viria. E quem acha que Jesus não vai voltar, tome cuidado. Você vai perder tudo. E sem volta, sem ter como tomar de novo as bênçãos preparadas para você. Essa mensagem que eu deixo para a gente pensar em casa. E não esquecermos que temos a responsabilidade de levar essa palavra a quem ainda não conhece. Também não vamos enfiar a palavra na goela de quem não quer ouvir. Mas nós precisamos falar. É como o semeador joga semente. Caiu em terra boa, nasce, dá fruto. Não caiu, o plantador, o semeador fez a sua parte. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Santo, nós sabemos, ó Deus, que a vossa palavra não muda, Senhor. Por isso acreditamos, ó Deus, que o vosso Filho vai voltar. Nem ele sabe quando, ó Deus, ele mesmo disse isso. E nós também não sabemos quando. Mas não somos inocentes, ó Deus, porque o vosso Filho já nos avisou. Então, meu Pai, que a vossa palavra, ó Deus, que é pregada diariamente, possa entrar naquele coração endurecido, naquela mente fechada, Senhor. Que isso que o amanhã é diferente, tudo se torna uma rotina. E no vosso mundo, Deus, no que o Senhor tem preparado para nós, não é rotina, Pai. Não há rotina. Tudo é renovado, tudo é novo. Então nos ajude, ó Deus, a encontrar pessoas que o Senhor já escolheu para estar na eternidade contigo. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que a vossa igreja tem de se reunir, ouvir a vossa palavra, recordar o sacrifício do vosso Filho e cantar louvores a Ti. Amém.